Bom dia, sétimo ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. E comigo hoje, nesta aula, o Helder. Olá, Helder. E, na sequência, a Flávia, certo? Então, essa aula será feita por mim, pelo Helder, pela Flávia, por vocês, professores e alunos que estão nos acompanhando. E olha só, sétimo ano, hoje nós temos um tema tão importante, eu vou colocar na tela e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Modernidade, né? Estamos na modernidade e vamos falar sobre escravidão. Vamos aproveitar então e ler a habilidade. Essa habilidade, ela tem o verbo discutir, né? Então, nós vamos hoje fazer uma discussão aqui, um debate, né? Então, vamos sempre prestar atenção no verbo da habilidade. O que nós vamos discutir, né? O que nós vamos discutir? O conceito de escravidão moderna, certo? E suas distinções, ó. Então, nós vamos discutir a escravidão moderna e as suas distinções. O que ela é diferente, né? Onde ela é diferente em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Olha só, vamos discutir o que é a escravidão moderna. E vamos ali fazer uma distinção, né, diferenciar, ele relacionar a escravidão no mundo antigo e o que foi servidão medieval, que é diferente de escravidão. Objetivo, identificar as principais diferenças entre a escravidão moderna em relação ao mundo antigo e medieval. E olha só que habilidade importante, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, antes de começar toda a explicação da aula, eu vou pedir para voltar aqui, por quê? Sétimo ano, nós estamos aqui, ó, em 3 períodos históricos, está bem? E aí eu trouxe alguns objetos para a gente poder deixar um pouco mais concreto esses períodos. Então, sétimo ano, usa a imaginação junto comigo aqui, ó. Então, eu trouxe aqui o Coliseu, que ele vai representar o mundo antigo, a antiguidade. Está certo? Então, ó, Coliseu, ele vai representar o quê? A antiguidade, certo? E aí, eu trouxe aqui também um feudo, né? Com servos, senhores, suzeranos e vassalos. Eu trouxe aqui um feudo que vai representar a Idade Média, ok? E eu trouxe aqui esse barquinho, né, que vai representar a Idade Moderna. E esse barquinho aqui é como se fosse, sabe as caravelas? É como se fossem as caravelas. Então, esse barco vai representar a Idade Moderna. É aqui que nós estamos, na Idade Moderna. E aí, assim, por que você colocou um barco representando a Idade Moderna? Então, assim, ó, vocês se lembram que nós estávamos estudando mercantilismo, né? Nós vimos mercantilismo, vocês já viram o finalzinho aí da Idade Média, né? Então, neste momento da história, que é a Idade Moderna, que nós estamos vendo agora, nós temos as grandes navegações, né? É o período do renascimento cultural, é o período onde a Europa ela começa a atravessar o Atlântico e ela vai lá descobrir a América, né? Porque a América já estava lá. Vocês já sabem, inclusive, que eu falei na última aula, que as caravelas, né? Então, essas caravelas, elas vão atravessar o Atlântico e elas chegam aonde? Na América. Aí, se vocês pegarem as aulas passadas, que eu falei de Incas, Maias e Astecas, né? Eles chegam na América e encontram Incas, Maias e Astecas. Os Maias até que nem tanto, né? Eles já tinham declinado ali a sua civilização, mas eles encontram Incas, eles encontram Astecas, eles encontram os povos originários aqui da porção que vai depois ser chamada de Brasil. Então, eles encontram esses povos, né? Europeus, eles saem da Europa e vão para a América. É este o momento da Idade Moderna, né? Renascimento cultural, renascimento urbano. Nós temos, então, as grandes navegações, né? Portugal despontando aí neste cenário das grandes navegações. Só que a habilidade, ela está pedindo assim, ó, vamos discutir aqui o conceito de escravidão, né? A gente precisa entender a escravidão moderna, a escravidão que aconteceu aqui, ó, no século XVI. A gente tem que entender essa escravidão, mas para entender essa escravidão aqui, a gente tem que relacionar, né, a escravidão que aconteceu no século XVI, aqui nas grandes navegações, para ser compreendida melhor,
ela tem que ser relacionada com Idade Média, né? Com o que aconteceu na Idade Média e também com o que aconteceu lá na Antiguidade. Por quê? Né? Por que a habilidade ela traz esse tipo de reflexão? Olha só, gente, toda vez que a gente vai falar de escravidão, né? E agora pensando na escravidão moderna, que é a do século XVI, que é essa escravidão que o homem e a mulher africana é escravizado aqui na América, né? Eles são forçados a vir, eles são sequestrados da África e vêm aqui para o Brasil, aliás, para a América, né? No geral, sempre que nós falamos dessa escravidão, existe uma corrente que tenta relativizar, sabe? Assim, ó, relativizar a escravidão, tipo assim, ó, mas tinha escravidão no passado, né? Tudo bem, teve escravidão do africano, mas na antiguidade tinha escravidão também. Ou falam assim, na Idade Média tinha lá os servos que trabalhavam lá, é tipo escravidão. E não é, tá? A gente vai ver hoje que o que aconteceu na Idade Média não era escravidão. Embora na Idade Média também existisse escravidão, mas essa aqui não era uma relação de escravidão como aconteceu no século XVI. Então, assim, essa aula é muito isso, assim, para a gente, né, ter essa noção de não tem como relativizar o que aconteceu no século XVI. Essa escravidão aqui, ela tem características muito próprias, né? E a gente vai trabalhar essas características ao longo aqui do finalzinho do nosso bimestre, mas hoje a gente vai fazer isso, né? Fazer essa caracterização e nós vamos fazer essa distinção. E como vocês já conhecem o mundo antigo, vocês já conhecem também o feudalismo, vai ser uma conversa bem legal. E eu vou aproveitar aqui, então, já dar bom dia para a Escola Vieira de Mogi das Cruzes, a Pro Elizabeth, o Pro Bruno da Escola Valnir Ferreiro, para os alunos do Pro Benjamin, da Escola Joaquim Adolfo de Araújo, e para o Pro Marcos, da Escola João Ortiz Rodrigues, da José Antunes Ferraz, de Taboão da Serra, Maria José Antunes Ferraz, que é do Pro Ricardo. Um ótimo dia a todos e... professores, fiquem à vontade para ir colocando as suas contribuições no chat. Vamos fazer essa aula juntos, né? Até porque também é uma habilidade aí de discussão, né? Nós estamos discutindo, percebam que nós estamos transitando em 3 períodos históricos: modernidade, Idade Média e Antiguidade. Por que nós estamos transitando por esses 3 períodos históricos? Porque a gente precisa discutir o conceito de escravidão, certo? E aí, dá uma olhadinha lá na tela. Eu vou deixar essa questão para vocês, ó. Qual elemento distingue a escravidão na modernidade? E já vou dizer que escravidão na modernidade é século XVI, é do africano, né, para as Américas, e a escravidão na antiguidade. Antiguidade, gente, lá antiguidade, ó, finalzinho de queda do Império Romano, lá na antiguidade, está bem? Eu vou deixar 1 minuto. Voltamos, e olha só, eu tenho aqui a contribuição da Pro Rosângela. Ela disse assim, ó, então vamos lá, ó. Na antiguidade, né? Na antiguidade, os escravizados eram por dívidas ou perdas nas guerras. E aí eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó, e vou mostrar para vocês um exemplo de escravização na Idade Antiga, que eram os gladiadores. Ó, o que eles estão fazendo aqui dentro do Coliseu?
Eles estão lutando pela sua liberdade. Então, dentro do Coliseu, nós tínhamos os gladiadores. Era um exemplo aqui de escravidão. Então, a Pro está dizendo aqui para mim, ó, pro Rosângela, que na antiguidade, né, para se tornar um escravo, era por dívida, né? Ou alguns povos que foram conquistados e se tornavam escravos. Legal, Pro. Muito bem. E aí, cadê? O Pro Benjamin. Antes, né? E quando ele fala antes, ele está falando aqui, ó, da antiguidade. Antes, eles eram conquistados em guerras. E foi a Isabela que respondeu, da Escola Estadual Joaquim Adolfo. Legal. Então, antes, aqui na antiguidade, para se tornar um escravo, você ou perdeu uma guerra ou tinha uma dívida, certo? E aí eu vou mostrar mais alguns exemplos de escravidão na antiguidade. Ó, eu trouxe aqui eu vou ler depois esse quadrinho, porque eu vou falar primeiro do exemplo de escravidão na antiguidade, depois a gente compara, tá? Acho que fica mais fácil, né? Então vamos lá, escravidão na antiguidade. Aí, um dos exemplos mais conhecidos de escravidão na antiguidade foi o praticado na Roma Antiga, onde as pessoas eram escravizadas por dívidas, né? Por nascimento, né? Seu pai é escravo, quem nasce se torna escravo também, ou por serem prisioneiros de guerra. Nesse cenário, essas pessoas eram excluídas da vida política, assim como os plebeus, que embora fossem livres, não tinham direitos políticos e poderiam se tornar escravos devido à impossibilidade de pagamento de dívidas. Ó, Roma Antiga, gente, nós estamos aqui identificando aqui Roma Antiga como o mundo antigo, e nós estamos dando esse exemplo aqui dos gladiadores que lutavam dentro do Coliseu. Eles lutavam para divertir lá os povos, né? Para distrair na política do põe e circo. E aí, eles se tornavam escravos por isso, por dívida, né? Ou por nascimento, de repente o pai era escravo, o filho já nascia nessa condição de escravo também. Mas se ele pagasse aquela dívida, ele ganhava a liberdade. Qualquer cidadão ali na antiguidade poderia se tornar um escravo, né? Bastava ele estar com uma dívida, ele se tornava escravo. E eu trouxe um outro exemplo também na antiguidade, que é da Grécia Antiga. E aí, ó, na Grécia Antiga, a escravidão era uma prática comum e componente integral da vida na Grécia Antiga. Ao longo de toda a sua história, estima-se que em Atenas, a maioria dos cidadãos tinha pelo menos um escravizado. A maior parte dos escritores do período antigo considerava a escravidão como algo natural. Homens e mulheres estrangeiros e prisioneiros de guerra desempenhavam as mais diversas funções. Então, a gente continua aqui na antiguidade, agora a gente está falando da Grécia, né? Inclusive, o próprio Aristóteles, ele dizia que para que as polis gregas funcionassem, né, para que os homens pudessem se dedicar à arte da política, era necessário o ócio criativo, né? Então, eles não podiam se dedicar, por exemplo, a tarefas como ser professor, médico ou construir uma casa. Eles tinham que ficar ali só refletindo, né, pensando sobre política. Logo, o escravo fazia essa parte, né, do trabalho mesmo, manual. Na Grécia Antiga, professores poderiam ser escravos, médicos, artesãos. Então, era uma condição social ali, né, que acontecia nessa sociedade. E aí, muitos podem dizer assim, tá, eu estou falando de antiguidade, né, mas na África também teve uma antiguidade. Não é isso, sétimo ano, porque nós lá no sexto ano nós estudamos que na África também existiram povos antigos. A antiguidade não aconteceu só na Europa, ela aconteceu na África também. Então nós tínhamos lá o Império Aksum, né, o Império Kush, lá também funcionava da mesma maneira. Tinha escravidão, né, existia essa instituição escravidão, mas assim, por dívida, então você perde a sua liberdade quando você deve, ou quando um povo conquista o outro. Aí aquele povo que foi conquistado se torna escravo, certo? Então, essa é a escravidão na antiguidade. E aí a gente vai passar agora, eu vou fazer aqui uma perguntinha para vocês, ó, dá uma olhadinha na tela. Na antiguidade, o que possibilitaria alguém de ser escravizado? Vou deixar um minutinho.
Voltamos, né? Então, assim, a maior parte aqui está dizendo na antiguidade, para alguém se tornar escravizado, era por dívida, né? Ou quando o povo era conquistado, certo? E aí, então, agora a gente pensa no mundo medieval. Acaba aqui o mundo antigo, né? A gente tem queda do Império Romano e começa uma nova lógica social no mundo, ali na Europa, e a gente vai pensar o mundo medieval. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Então, no mundo medieval, a gente tinha uma relação onde os servos eles tinham algumas obrigações, tá bem? Quais eram essas obrigações, né? A talha, a banalidade, corveia e a mão morta. Eram algumas obrigações que os servos tinham com o seu senhor feudal. Bom, eu vou explicar aqui para vocês que relação que é essa, né, de servidão e tudo mais. O que está aí na tela são as obrigações do servo. E aí eu vou mostrar para vocês quem são os servos. Na Europa medieval, aí vindo aqui agora para nossa maquete, né? Eu tenho essa maquete que representa, assim, um feudo. Aí aqui eu tenho um suzerano, que é o doador de terras, que doa terras para o vassalo, que se torna um senhor feudal, né? E esse senhor feudal tem vários servos, tá vendo aqui, ó? Quem são esses servos? Eles são os trabalhadores do feudo e eles estão ligados ao feudo. O servo, ele não recebe um salário para trabalhar para o seu senhor feudal, né? O senhor feudal não paga um salário para os servos, né? Mas por que os servos estão nessa terra? Eles estão atrás de proteção, né? Os servos, eles estão aqui sendo protegidos pelos senhores feudais, certo? E aí, como que eles pagam por essa proteção e como que eles pagam para morar nessa terra? Eles pagam com aquelas obrigações que a gente viu lá na tela, que é a talha, né, que são impostos lá, uma talha, que é o imposto pago, a banalidade, impostos pagos pelo uso de moinhos, usou o moinho tem que pagar para o senhor feudal, a corveia, que são funções de manutenção na estrutura e instalação sem remuneração, e a mão morta, imposto referente à perda de mão de obra, principalmente pela morte de um servo trabalhador do feudo. Então, morre ali um trabalhador e aí os outros vão ter que pagar por isto. Então, olha só, parece escravidão, mas não é, tá bom? É uma relação de servidão, porque aqui na Idade Média a gente tem uma relação de fidelidade, né? Aqui existe um contrato de fidelidade. O suzerano que doou terras para o vassalo, né? Ó, o suzerano, que é um nobre que doou terras para o vassalo, que é um nobre que se tornou um senhor feudal, ele tem uma relação de fidelidade entre eles, né? E os seus servos, ó, os servos que são os trabalhadores do feudo, eles também têm uma relação com esse senhor feudal, que é uma relação, assim, que a gente pode dizer, é uma relação de fidelidade, né? Então, todos eles se protegem dentro deste feudo. O que é o feudo? É o pedaço de terra, né? É aquele pedaço de terra grande, né? No final do Império Romano, a gente tem a divisão do Império em Ocidente e Oriente. A parte do Ocidente começa essa estrutura mais rural, que são os feudos, que é uma nova lógica social. E aí, nós temos a mudança também da relação, né? Da relação. Então, o servo, ele não é uma propriedade do senhor feudal, está bem? Ele é protegido pelo senhor feudal e ele também protege o senhor feudal. É uma relação aqui, ele não é uma coisa, ele pode ter família, só que ele tem que ficar dentro do feudo, ele está ligado à terra, né? O servo, ele está ligado à terra. O senhor feudal não pode falar para ele assim, vai embora da minha terra, não pode. Está bem? E aí vamos pensar agora a escravidão moderna, que a gente já entra aqui nas grandes navegações. Escravidão moderna. Tem um mapa para vocês que mostra aí do século XV ao século XVI as principais regiões fornecedoras de escravizados na África, né, entre esse século XV e XVI, que é justamente o século aí dos descobrimentos, né, das grandes navegações, e aí são esses territórios. Dá uma olhadinha nesse mapa que ele vai mostrar bem para vocês quais são as áreas aqui, ó, visão geral do tráfico de escravizados partindo da África, né? Então vocês têm um panorama aí, ó, que saindo da África, eu vou riscar aqui para vocês, ó, saindo da África, deixa eu pegar uma caneta, pegar a preta. Saindo da África, né, tem algumas regiões que são as maiores fornecedoras ali de mão de obra. Então, ele sai da África e vem para onde? Ó, para o Brasil, vocês percebem que aqui no Brasil tá maior, esse gráfico ele tá bem maior? Significa que
para o Brasil vieram muitas pessoas escravizadas da África, uma parte imensa de pessoas. Então eles saíam da África, vinham aqui muito para o Brasil e também para aqui, ó, colônias da América Central, Estados Unidos. Então esse fluxo o fluxo, né, de escravizados aí do período do século XVI aí até o século XX da África para a América, certo? Por que isso acontecia, gente, né? Qual o motivo disto? A gente precisa lembrar que nós estamos num contexto aqui, e isso vai ser muito mais explanado nas próximas aulas, que no século XVI, aí começa século XVI até o século XX, nós estamos num contexto onde nós temos na Europa uma burguesia que está ascendendo socialmente, né? E essa burguesia, ela tem também ela tem outro tipo de relação comercial que a gente vai explicar muito mais nas próximas aulas, mas o que é importante falar aqui? Sobre o comércio de escravizado. Por que esse escravizado aqui é diferente do servo da Idade Média e é diferente lá do escravizado da Idade Antiga? Eu vou mostrar para vocês, agora eu vou voltar naquele painel onde eu comparo o que é um servo e o que é um escravo. Dá uma olhadinha. Então, o servo, pensando na Idade Média, ele possuía terra, ele tinha proteção contra ataques externos, era uma condição hereditária, né? Passava de pai para filho, ele não recebe salário. Ele não pode sair da terra. Só que também o senhor feudal não pode expulsar esse servo da terra. Isso é um servo na Idade Média. E o escravo, no século XVI, Idade Moderna? O escravo, ele é coisificado. Você percebe o que é coisificado? Ele perde a sua condição humana e se torna um objeto, né, do seu dono. Ele é propriedade do seu senhor. Ele pode ser vendido e comprado, ele pode ser herdado ou alugado, e ele deve plena obediência. Então, percebam que no século XVI, a gente tem uma nova lógica comercial, a gente tem o mercantilismo, né, acontecendo, e para abastecer essa nova lógica comercial, precisa primeiro de mão de obra. Então, eles buscam ali na África mão de obra. Só que de mão de obra, isso passa a ser a base da economia, né? Então, o que era para ser apenas uma busca por mão de obra, passa a ser aqui a base da economia. No século XVI, nas grandes navegações, nesse contexto mercantilista, nós temos a escravidão como base econômica. E quem lucra com isso? São aqueles comerciantes de escravos, né? Aquelas pessoas que estão fazendo tráfico de escravos, que estão sequestrando da África e trazendo para as Américas. Por que é diferente, né? Por que é inclusive diferente lá da antiguidade? Primeiro que tem uma característica onde só um grupo étnico está sendo escravizado. Segunda característica, não se respeitam as etnias. Então, quando trazem essas pessoas para a América, né, sequestram e trazem para a América, misturam-se as etnias, conflitos que existiam lá nos seus territórios vão ser reproduzidos aqui também, separam as famílias serão todas separadas, e isso ele é feito porque não é um contrato social e também não é uma condição social. Ser escravizado aqui no século XVI significa que você perde a sua condição de ser humano, né? Você deixa de ser humano e passa a ser um objeto. E por quê? Não era uma ordem social, isto era uma ordem econômica, porque era economicamente viável. E a gente vai falar muito mais sobre isso nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Professores e alunos, avaliem a aula. Aquilo que vocês gostaram, pontuem, que a gente está vendo. E o que vocês não gostaram também, pontuem, para que a gente possa sempre melhorar. Nas próximas aulas falaremos muito mais sobre o século XVI, sobre escravidão. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!